As misericórdias do Senhor têm nos preservado, têm nos guardado. Essa é uma verdade absoluta. Meus irmãos, eu convido mais uma vez a abrir as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo de número 7. Nós iremos fazer a leitura de todo esse capítulo. Ele é longo, eu sei, são 26 versículos, mas vale a pena. Vale a pena acompanhar esse texto, vale a pena ler a palavra de Deus, porque nós sabemos que é palavra viva. Josué, capítulo 7, vai contar a história de um homem, Acã, que ocorreu durante o período da conquista de Canaã pelos israelitas. Essa história tem mais ou menos 1.200, foi mais ou menos a 1.200, 1.400 anos antes de Cristo. E se nós lermos esse texto, nós já lemos esse texto, quem é habitual da palavra de Deus, né, sabe como ela é atual. Porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Atemporal. Diz assim a palavra do nosso Deus, Josué capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: sobe e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar
por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, chegou sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os depósios uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e os colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e seus filhos e suas filhas e seus bois e seus jumentos e suas ovelhas e sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Vamos orar mais uma vez? Deus santo, Deus misericordioso, Deus justo, Deus de graça, Deus de amor, obrigado, Pai, pela Tua santa e bendita palavra. Fale, por favor, aos nossos corações. Ilumine as nossas mentes para que possamos aprender cada vez mais aquilo que o Senhor tem declarado para nós. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no capítulo 7 de Josué encontramos a trágica história de Acã, um homem que desobedeceu às ordens de Deus, ao tomar para si despojo da cidade de Jericó. Sua atitude trouxe consequências terríveis, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. A história de Acã, meus irmãos, nos ensina lições importantes sobre o pecado, suas consequências e a necessidade de arrependimento. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma ressalva, porque nós pecamos o tempo todo, infelizmente, com pensamentos, com ações, com omissões. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos tratando de um pecado oculto, um pecado não tratado. Esse é o grande desafio do crente, é tratar os seus pecados, aqueles que você tem carinho por eles, aqueles que são ocultos. É disso que se trata esse texto. Israel havia acabado de conquistar Jericó, de maneira sobrenatural, seguindo as instruções divinas. As muralhas de Jericó caíram. Deus ordenou que tudo na cidade fosse destruído, exceto os objetos de ouro, prata, bronze e ferro, que deveriam ser consagrados ao Senhor, porque eram as primícias do Senhor. Era a primeira cidade que estava sendo invadida por Israel.
Essa ordem deixava claro que ninguém deveria tomar nada para si. No entanto, Acã, movido pela cobiça, desobedeceu e escondeu parte dos despojos para si. O problema só foi descoberto quando Israel tentou atacar a pequena cidade de Ai, uma cidade muito pequenininha, e sofreu uma derrota inesperada. Isso nós acabamos de ler no capítulo 7, versículo de 4 a 5. Somente então Josué buscou a Deus e soube que havia pecado no meio do povo, o que levou à investigação e à descoberta da transgressão de Acã. O pecado oculto não passa desapercebido, meus irmãos de Deus. Não passa desapercebido. Deus é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. No versículo 1, nós vemos aqui, prevaricaram os filhos de Israel as coisas condenadas. E é interessante que Deus fala com Israel em primeiro lugar, com os filhos de Israel. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que podemos esconder nossos erros dos outros, mas Deus vê tudo. O pecado oculto pode nos afastar de Deus e impedir que experimentemos suas bênçãos, sua graça, seu amor, sua misericórdia. A Bíblia nos ensina que nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Nós lemos, sabemos disso, está em Lucas. Deus é onisciente e nada escapa ao seu olhar. Mesmo que o pecado seja cometido em segredo, suas consequências são, inevitavelmente, elas virão à tona. Acã acreditava que poderia esconder sua desobediência, mas o efeito do seu erro foi sentido por toda a nação de Israel. E aí é o detalhe. Esse é o detalhe. Como se fosse apenas um detalhe. Mas é mais um ponto. Todo o Israel sofreu com o pecado de Acã. O pecado não confessado cria uma barreira entre nós e Deus. Isaías 59:2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Há separação. Assim, esconder o pecado não resolve os problemas, apenas nos afasta ainda mais de Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Depois de um milagre que nós vemos em Jericó, nós vemos um homem pecando, desobedecendo a Deus. E todo Israel vai sofrer com isso. O pecado, meus irmãos, afeta a comunidade. Nós somos um corpo. Aqui é a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja presbiteriana da Praia Grande. Nós somos lavados pelo sangue redentor, majestoso do Senhor da glória, Jesus. Nós fomos comprados por um altíssimo preço. Então, o nosso pecado afeta a comunidade, afeta a igreja. Por causa do pecado de Acã, Israel sofreu uma derrota humilhante em Ai. Isso nos ensina, meus irmãos, que o pecado de um indivíduo pode afetar toda uma comunidade. Quando escolhemos desobedecer a Deus, nossas ações podem prejudicar nossa família, nossa igreja, aqueles que estão ao nosso redor. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus tratava a nação como um corpo único, e o pecado de um membro trouxe consequências para todos. Isso nos lembra que, no corpo de Cristo, cada um de nós tem responsabilidade. Temos responsabilidade, um para com os outros. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, diz assim, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem. Todos sofrem com ele. Quando um cristão peca, a igreja pode sofrer em sua comunhão, testemunho e até mesmo na eficácia da sua missão. Precisamos nos policiar, precisamos viver em santidade de vida. O pecado não confessado pode gerar divisão e enfraquecimento espiritual dentro da comunidade, dentro da igreja. E nós vemos isso, infelizmente, muitas vezes.
Quando Acã pecou, ele comprometeu a santidade do povo de Deus. E o mesmo pode acontecer hoje. Isso aconteceu há 1.200, 1.400 anos antes de Cristo. Há mais de 3.000 anos atrás. Isso se repete, infelizmente, porque o homem é o mesmo. Devemos estar atentos, não apenas ao nosso relacionamento pessoal com Deus, mas também ao impacto que as nossas atitudes têm sobre os outros. Nós não vivemos isolados. Muitas vezes nós queremos viver isolados, mas nós não vivemos isolados. Isso aqui só pertence a mim. Não pense assim, meu irmão. Deus está vendo, Deus está presente na sua vida, na minha vida. Ele fez um pacto com você, Ele fez um pacto com a igreja. Somos chamados a viver em santidade, pois nossas ações afetam direta ou indiretamente a vida daqueles ao nosso redor. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Foi isso que aconteceu com a sua família, com seus filhos, com as suas filhas. Foi isso que aconteceu com seus jumentos, com seus bois. Nada escapou. Nada escapou. Mas nosso Deus é um Deus que chama ao arrependimento. Deus revelou a Josué que havia pecado no meio do povo e exigiu que fosse tratado. E Deus trata. Deus trata. Deus nos trata como filhos. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, Ele não é diferente. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Acã teve chance de confessar antes de ser descoberto, mas esperou até que fosse tarde demais. E se você ler o texto, literalmente, ele se arrependeu. Você percebe aqui que ele falou tudo, ele não falou mas, não, ele falou tudo. Olha, eu pequei contra o Senhor. Mas não espere chegar tarde demais, porque nós vimos aqui as consequências do seu pecado. A história de Acã mostra a seriedade do pecado, meus irmãos, e isto é uma coisa que nos púlpitos é pouco falado. Graças a Deus que nesta igreja aqui da Praia Grande nós falamos sobre o pecado. Mas não é uma coisa palatável, não é uma coisa agradável falar sobre pecado. Eu não gosto de falar sobre pecado, eu não gosto de falar sobre os meus pecados, mas é necessário. Precisamos tratar. Precisamos avaliar dia a dia. E se você tem um pecado oculto, se eu tenho um pecado oculto, eu preciso revelar isso, falar com Deus, pedir perdão. Pedir perdão por meu irmão, pedir perdão, se arrepender, mudar. A história de Acã mostra a seriedade do pecado, mas também revela o desejo de Deus por santidade em seu povo. Nós somos separados para Ele. A Bíblia também nos mostra que Deus é um Deus de graça. João, nós vemos isso lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós sabemos disso. Então precisamos tratar. Precisamos tratar. Deus não deseja a destruição do pecador, mas sim seu arrependimento. Ezequiel 33:11 declara: não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar essa oportunidade de redenção. Por meio do sacrifício de Cristo, temos livre acesso ao Pai. E podemos experimentar sua misericórdia. Nós acabamos de cantar isto. As misericórdias do Senhor nos protege, nos guarda. Portanto, não devemos esconder nossos pecados, mas confessá-los diante de Deus e buscar sua graça transformadora. Assim como Deus chamou Israel ao arrependimento, Ele também nos chama hoje a uma vida de retidão e santidade. E nós vimos, no final do capítulo, as consequências do pecado. E lembre-se, meus irmãos, Deus
é justo. Deus é justo. A justiça de Deus é perfeita. Acã e sua família sofreram uma punição severa. Isso nos mostra a seriedade do pecado diante de Deus. Pecado tem consequências. Tem consequências. Hoje vivemos sobre a graça, mas ainda colhemos as consequências das nossas más escolhas. Devemos levar o pecado a sério e buscar viver em santidade, porque ele afeta a nossa vida como um todo. Há consequências espirituais, o pecado nos afasta da presença de Deus e pode endurecer o nosso coração, tornando-nos insensíveis à sua voz. O pecado traz consequências emocionais, traz culpa, vergonha, angústia. O pecado pode trazer consequências familiares. Nossas escolhas podem impactar nossos lares, causando divisões e sofrimentos. O nosso pecado pode causar consequências sociais, pode prejudicar relacionamentos e reputações. O pecado pode trazer consequências eternas, para aqueles que persistem no pecado sem arrependimento. A condenação é eterna. É muito sério isso que nós estamos vendo, meus irmãos, nesta manhã. Eu não queria, depois de um tempo tão longo, ter que falar sobre isso. Mas é importante. É importante. Para a minha vida, para a vida da igreja. Eu preciso aprender mais do Senhor. Eu preciso viver mais o Evangelho. E saber que o meu pecado tem consequências. E eu preciso tratar. A história de Acã, meus irmãos, nos ensina que o pecado sempre tem consequências e que não pode ser escondido de Deus. Também aprendemos que Deus nos chama ao arrependimento e nos oferece a oportunidade de recomeço. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Assim como Israel precisou lidar com o pecado para seguir em frente, porque tinha que ser tratado isso para seguir em frente. Também devemos confessar e abandonar tudo o que nos afasta do Senhor. E aí, a história de Acã nos convida a pensar em nossa realidade hoje. Uma pergunta para mim e para você. Tem algo escondido que está me afastando de Deus? Tem algo que um pecado, algo que está me separando, me deixando mais enfraquecido? Tem algo escondido que está me afastando de Deus, que precisa ser tratado? Existe alguma coisa proibida no meu coração ou comportamento que eu preciso mudar? Estou tentando vencer batalhas enquanto carrego algo que preciso entregar? A gente luta, mas será que você entregou tudo mesmo a Deus? As primícias? Que possamos viver em obediência e em santidade, igreja, confiando na graça de Deus para nos restaurar e guiar em sua vontade. Amém? Vamos orar mais.